Boa tarde, ouvintes. No episódio de hoje, temos um quadro novo no nosso podcast semanal, o Law Stories, ou Histórias Jurídicas. Nesse quadro, abordaremos histórias famosas ou não, mas que tiveram repercussões no âmbito jurídico, sejam de obras literárias, histórias de pessoas comuns, conhecidos, situações noticiadas em grandes canais de mídias, entre outros. E para inaugurar esse quadro, hoje teremos uma história de uma família que governava um grande reino da Grécia Antiga, mas que apresentava disputas de conflitos internos pelo poder. Talvez alguns de vocês conheçam essa história, outros provavelmente não, mas de qualquer forma vamos contá-la. Nessa história, dois irmãos cresceram à sombra de seu pai, um grande rei, responsável por manter o controle da região de seu reino. Ambos os irmãos sabiam que seu pai não viveria para sempre. Assim, o trono ficaria vago e os irmãos precisariam determinar quem iria assumir o poder em caso do falecimento de seu pai, fosse por velhice, guerras, conflitos familiares ou qualquer outro motivo. Passados alguns anos, a vida de seu pai chegou ao fim. A partir desse momento, os irmãos passaram a deliberar quem assumiria o poder, dado que ambos teriam direito a ocupar o trono. Após muitas e muitas discussões, concluíram que fariam um acordo para governar mutuamente. E nesse acordo, estabeleceram que, a cada ano, o irmão que estivesse no cargo do poder deixaria o trono vago para o outro. Dessa forma, ano após ano, o irmão que estaria ocupando o trono e governando o reino deveria intercalar o exercício do poder com o outro. Ocorre que, depois de algumas tentativas, ficou claro que o acordo não funcionaria da forma como os irmãos planejaram. Não havia motivos para que o irmão passasse o trono de forma deliberada para que o outro assumisse. A única prova seria a palavra de um contra a palavra do outro, e a sua honestidade. Na falta de motivação para honrar um acordo, os irmãos passaram a conflitar a respeito de seus direitos para ocupar o cargo de maior poder do reino. E à medida que o conflito se escalou, surgiu uma guerra entre os apoiadores de cada irmão, resultando em grandes baixas por ambas as partes. A guerra não foi fácil para ambos os lados, tanto que, durante o seu desenrolar, ambos os irmãos vieram a falecer. Assim, a ganância dos irmãos para manter o cargo de rei os levou à morte, deixando o trono vago. Visando garantir que a família permanecesse no poder do reino, o tio dos irmãos assumiu o cargo. Porém, o tio possuía uma série de convicções políticas próprias e em grande desacordo com um dos irmãos falecidos. Como uma forma de impor o seu posicionamento político, enquanto ocupou o cargo de rei, o tio dos irmãos negou o enterro do irmão falecido, cujas ideias políticas divergiam das suas. O tio alegou que o cargo do trono passou a ser sua responsabilidade e que, ao dar um enterro digno e adequado ao irmão falecido, cujas visões políticas integravam a oposição, automaticamente o tornariam um Marte. Na perspectiva do novo rei, isso ocasionaria em divergência de opinião da população e motivou a negar o seu enterro, sob a premissa de que, em caso de novos conflitos, ele passaria a escravizar a população como uma forma de garantir o bom funcionamento da sociedade. Obviamente, vale ressaltar que a história se passou na Antiguidade Grega, momento e local no qual o direito brasileiro não possui jurisdição ou vigência. Mas parte da nossa proposta é fazer essa correlação, trazer ensinamentos a respeito do contexto jurídico brasileiro em histórias famosas, como é que está sendo contada. Partindo disso, os agentes públicos, tais como o tio, que atuam em nome do Estado, têm o exercício de sua autoridade limitada por diversos direitos e valores de ordem constitucional e infraconstitucional. Por essas e outras razões, entendeu o Congresso Nacional necessária a edição de lei que criminalizasse condutas abusivas das prerrogativas legais praticadas por agentes públicos. Para esse fim, foi editada a Lei nº 4.898, de 1965. Essa lei regulava o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de abuso de autoridade. A referida lei, contudo, foi editada sob a égide do regramento constitucional anterior à Constituição de 88, e sua redação sofria críticas por ser genérica e obsoleta para os dias atuais, em especial diante da evolução dos meios de comunicação e da velocidade de transmissão das informações, além de contar com penas insuficientes para proteger os bens jurídicos por ela tutelados. Neste cenário, foi editada a nova Lei de Abuso de Autoridade, também conhecida como LAA ou Lei nº 13.869, de 2019. A LAA regula inteiramente os crimes de abuso de autoridade e revoga por completo a Lei 4.898. Essa nova lei está vigente desde 3 de janeiro de 2020, após o transcurso da vacatio legis
e promulgação das partes oriundas da derrubada de vetos pelo Congresso Nacional. De acordo com o direito brasileiro, a atitude adotada pelo tio seria caracterizada como crime de abuso de autoridade, previsto na LA. Esse crime é caracterizado como sendo exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem um expresso amparo legal. Ocorre que a medida adotada pelo novo rei não passou desapercebida. A irmã do falecido, cujo enterro fora negado, buscou seus direitos perante o seu tio. Entretanto, seus esforços foram frustrados, sendo o pedido de enterro negado. Logo, ao negar aquilo que é previsto em lei à irmã do falecido, privando-a do direito de sepultamento de seu ente querido, ele estaria em curso nas penas para este crime, sendo uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O artigo criminaliza a conduta de violar a garantia disposta no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. De certa forma, a conduta é semelhante ao crime de constrangimento ilegal, prevista no Código Penal, no artigo 146. Trata-se de crime de menor potencial ofensivo, compatível com a suspensão condicional do processo, segundo a Lei 9.099, de 95, mais especificamente em seus artigos 61 e 89. O parágrafo único tipifica a famigerada carteirada. O indivíduo, valendo-se de sua função pública, busca eximir-se da obrigação a todos imposta ou obter vantagem ou privilégio indevido. No caso, uma vantagem política. Se essa história tivesse ocorrido no contexto do direito brasileiro, na atualidade, ao negar o direito de sepultamento, ou seja, o impedimento de dar um fim merecedor ao corpo do falecido, a determinação violaria o direito de personalidade e a proteção contra a dignidade humana. Tais princípios estão arrolados no artigo 11 do Código Civil e no artigo 1º da Constituição Federal, respectivamente, sendo o artigo 11 arrolando que, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Os direitos de personalidade são definidos no artigo 11 a 21 do Código Civil, sendo direitos intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária, salvo em exceção dos casos previstos em lei. Segundo o filósofo canadense Charles Taylor, os direitos de personalidade possuem 3 condições essenciais: a autonomia de vontade, a alteridade e a dignidade. Todos os direitos de personalidade têm suas características fundamentais, como a incessibilidade, imprescindibilidade, indisponibilidade e são absolutos, possuindo efeitos post-mortem, ou seja, inclusive após a morte. Ademais, a violação do princípio de proteção à dignidade humana, encontrado no artigo 1º da Constituição, estabelece que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Em seu parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Bom, segundo Pablo Neruda, algumas decisões dos tribunais superiores ainda estão acanhadas e remotas. Consideram o direito funerário como pertencente ao direito público. Sabe-se que a morte traz inúmeras implicações jurídicas sobre os mais variados aspectos. Espalham-se as normas regulando o direito sobre o cadáver, sepulturas, cemitérios, o sepultamento e a cremação de cadáveres, remoção e transladação de corpos, legislação municipal sobre cemitérios, crimes contra o sentimento de respeito aos mortos, serviços funerários, registros de óbitos e outros correlatos. São normas de direito civil, administrativo, tributário, penal, processo penal, medicina legal, saúde pública, ambiental, sendo que todas atuam sem a sintonia necessária para estabelecer a tão sonhada segurança jurídica. Os direitos de personalidade abrangem o corpo, o nome, a imagem, a identidade, a aparência ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade. Já a dignidade da pessoa humana, segundo o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, são valores morais, éticos e físicos de uma pessoa, sendo princípio fundamental positivado pelo artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos, promulgada em 10 de dezembro de 1948.
A Declaração Universal definiu que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Elas são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Para aqueles que não conhecem a história, essa é uma peça teatral grega chamada Antígona, que consta de uma continuação dramática de Édipo em Colono, de Sófocles. Antígona, irmã dos herdeiros e protagonista da peça, julgou que o procedimento adotado pelo tio, Creonte, então rei, era arbitrário e não respeitava as leis naturais mais antigas ou divinas que estabeleciam que todo homem deveria ter o seu devido sepultamento. Era da crença antiga que os rituais de passagem para o pós-vida eram importantes para evitar que as almas ficassem vagando eternamente, sem destino. Dessa forma, a protagonista preferiu correr o risco da morte para conseguir enterrar o seu irmão despojado. Histórias clássicas como essa servem como alicerce para compreender as bases do direito e, consequentemente, moldar o cenário e o raciocínio jurídico moderno. Nos próximos episódios deste quadro, teremos novas histórias para trazer novas linhas interpretativas a respeito dos princípios que regem as nossas leis. Não se esqueça de acessar o nosso website, ecjuri.org, e até o próximo episódio.